Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula, professora Nélia aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre os transtornos de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, essa aula nós vamos aprender mais como é que é esse transtorno, né? Como lidar com ele. Você vai pegar muitas informações. Esse daqui é o mais conhecido de todos, porque agora parece que virou moda, né, gente? Todo mundo, não, é TDAH. Não, é uma criança que com certeza ele só por ser hiperativo ou desatenta, ele é TDAH. Eu não tenho dúvida, professora. Agora todo mundo está diagnosticando as crianças que são hiperativas com TDAH. Mas o transtorno de TDAH, nós precisamos e nós vamos aprender como realmente diagnosticar esse transtorno. Bom, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, é o que, professora? É a nomenclatura atual utilizada para detectar problemas apresentados por crianças que tangem a atenção, impulsividade, atividade excessiva que afeta diferentes áreas do funcionamento de adaptação interpessoal, acadêmico ou familiar. O TDAH para Barbosa, ou seja, Ana Beatriz Barbosa, representou e ainda representa uma das razões mais comuns para que aconteça o encaminhamento de crianças e especialistas que compreendem médicos, psicólogos e psicopedagogos devido a fatores comportamentais. Ou seja, o TDAH é um dos transtornos onde mais são enviados crianças para análise, para ver se realmente elas têm esse diagnóstico. O TDAH ele é conhecido como atentado, ele é conhecido como bagunceiro, ele é conhecido como burro, ele é conhecido como desatento e por aí vai, né? Inquieto, eu já ouvi até outros nomes que são bem pesados, como por exemplo, esse me parece que tá com bicho no couro e por aí vai, gente. O TDAH, ele é bem desafiador, tanto como o transtorno que nós falamos na outra aula, que foi o TOD. Só que o TDAH, gente, ele é imperativo e desatento, né? O TDAH, imperativo com a desatenção. E a impulsividade também, né? Por quê? O TDAH, ele é aquela criança que nós estamos na borboletinha, está fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Só que o TDAH, se ele é desatento, deixa eu te falar uma coisa, a professora tá já no poti-poti, perna de pau, ele ainda tá na borboleta, porque ele perdeu, né, o fio da meada ali. Então, ele tem dificuldade de acompanhar o que é dito, ele tem dificuldade de se manter concentrado, né, principalmente se não chamar a atenção dele, tá, gente? Ah, isso aqui tá desinteressante, não me chamou a atenção, não é um assunto que prenda ele, ele não vai ficar. Então, ele tem essa dificuldade de acompanhar os conteúdos e o que é falado para ele. Uma outra coisa muito comum no TDAH é que eles esquecem coisas simples, tarefas simples de casa, como todo dia a gente tem que escovar o dente, né, amor? Acordou, escovinha. Para o TDAH, é algo que ele vai esquecer. Aí todo dia você tem que dizer, fulano, vai lá escovar o dente. Eu tenho 2 filhos TDAH. Me imagina, um de 10 e outra de 5. O de 10, gente, é todo santo dia que eu tenho que falar, filho, você já escovou o dente? Ah, mãe, é mesmo. E ele vai escovar o dente. Se ele não for fazer naquela hora, ele esquece mesmo falando, você já escovou o dente? Ou então o pai dele fala assim, filho, você já escovou o dente hoje? Aí ele, já, eu digo, tem certeza? Aí ele dá aquela volta e vai lá escovar o dente. Só que ele tem que ir naquele momento, senão ele esquece de escovar o dente. Ou seja, coisas simples que todos nós temos que fazer, ele acaba esquecendo. Mas se for algo do interesse dele, ele não esquece, tá, gente? Porque é atrativo para ele. O que não é atrativo, ele não dá importância, não dá credibilidade. Bom, é por isso os sintomas como dificuldade de concentração, distrai-se com facilidade, comportamento impulsivo,
crença de que é incapaz de pensar com clareza, realizações de muitas coisas ao mesmo tempo e no final de tudo não conclui a maioria delas. Tagarelice, fala, dificuldade de ouvir as pessoas sem interrompê-las, sempre fala mais alto que os demais à sua volta, sempre sente-se interiormente inquieto. São alguns traços do TDAH, olha só. Essa dificuldade de ouvir as pessoas sem interrompê-las é dele, tá? Então, tipo assim, a gente tá conversando, aí eles entram com uma coisa assim, do nada, eles começam a interromper, principalmente os adultos. Os adultos estão conversando, aí eles querem ser ouvidos, eles querem falar, eles interrompem, eles não têm esse controle de entender, não, eu preciso esperar a pessoa parar de falar para mim poder falar aquilo que eu quero. Não, eles já metem, eles atropelam geral. E às vezes são assuntos nada a ver com o que você está falando. E acontece muito isso. Então, às vezes eu estou conversando com o Paulo, e aí o meu filho mais velho, ele chega e fala assim, mãe, isso aqui. Eu falei, filho, eu estou conversando aqui, peraí. Ele mete esse assunto, um assunto aleatório, que não tem a ver com o que eu já estava conversando com uma outra pessoa. Então, é costume deles fazerem isso, tá? Bom, aqui e acolá você vai se deparar com crianças que não conseguem parar quietas, né? Estão constantemente realizando alguma coisa indevida, ou como diz os brasileiros, eles estão aprontando. A minha mãe já dizia que uma criança que não para está ligado o quê? No 220, você sabe, né? Essa frase aí. Rapaz, fulano é ligado no 220. Fulano tá quieto, corre porque ele tá aprontando. Então, você já está acostumada com aquela criança ligada no 220, que quando ela para, alguma coisa não está certa. Bom, muitas vezes essas crianças parecem não ouvir quando chamadas. É tipo assim, você chama várias vezes, tá? Pelo nome, e parece que ela tá surda. Aí você fala assim, você tá surda? Você não tá ouvindo o que eu tô te chamando? Você não tá ouvindo o que eu tô falando com você? Você não tá ouvindo? E aí parece que realmente ela não tá te ouvindo. Por quê? Porque essa criança tá fazendo o quê, gente? Ela tá no mundo dela. Ela tá vivendo as fantasias aqui que ela criou, entendeu? Ela tá viajando pelo espaço, ela tá concentrada naquilo que ela idealizou na mente dela. Então ela não vai te ouvir. E às vezes você até altera o tom da tua voz e mesmo assim ela não vai te ouvir. Por quê? Porque ela está na caixa do nada dela. Então é sobre isso. Gente, vamos lá. Muitas vezes essas crianças parecem não ouvir quando chamadas. E quando ouvem, parecem ter muita dificuldade em se organizar para realizar o que foi lhe pedido. Tá, mãe, daqui a pouco eu faço. Tá, daqui a pouco eu vou lá. Não vai. E quando vai, faz pela metade. Não faz como você pediu. Ainda mais se não for algo do interesse dele. Todos nós... muitas vezes, tá? Muitas vezes, eles vão apresentar dificuldade de aprendizagem, de relacionamento interpessoal, transforma a sala de aula em um campo de guerra sem fim, gerando estresse, incompreensão de pais, amigos, professores e familiares, gestores, enfim, todos que estão inseridos ali no contexto onde aquela criança está. Em inúmeros casos, percebe-se que os indivíduos com TDAH são excessivamente inquietos e ativos, tá? Eles literalmente, é aquela frase que nós acabamos de ouvir, eles são ligados no 220, tá? Eles não são 120, eles são no 220. Tem uns que eles até passam, acho que são ligados no 520 por aí, porque eles são bem inquietos mesmo, tá? Desassossegados, eles exibem um excesso de movimentos desnecessários e involuntários para a realização de uma tarefa, tais como ficar mexendo os pés e as pernas. É aquele movimento da perna balançando, tá? É aquela criança ansiosa que está se mexendo demais. Bom, ela fica inquieta, ou seja, uma fadiga nelas. Então, elas têm que estar fazendo esses movimentos. Tá ali na sala de aula, mas tá com a caneta aqui, ó. Balançando, batendo sobre a mesa, ou a perna tá balançando, ou seja, uma inquietação, gente.
Você está dizendo, ih, professor, é verdade, meu aluno é desse jeito. Ih, professor, é verdade, meu filho é desse jeito. É. Ou então você está dizendo, nossa, professor, eu sou desse jeito. Será que eu sou TDAH? Olha aí. As crianças menores portadoras desse transtorno, elas pode ocorrer em excesso, subir nas coisas e realizar outras atividades motoras grosseiras, tá? Então, sobe em cadeira, desce em cadeira, sobe mesa, vive buscando ali aventuras, e muitas das aventuras são perigosas para eles, tá? Que eles podem cair, se machucar. Então, essas crianças menores, essas impulsividades, essa inquietação, esse excesso pode até chegar a machucar. Vive com o joelho ralado, com brecha no joelho, porque elas não param quietas, literalmente, tá bom? Embora alguns permaneçam com essa inquietação, tá? Também explicitamente inquietos e relatam uma necessidade de estar sempre ocupados ou fazendo alguma coisa, incapazes, portanto, de se manter sentados e quietos. Pessoas com TDAH geralmente são rotuladas de rebeldes, mal educadas, danados, como eu já estava dizendo, indisciplinados, loucas, burras, preguiçosas, cabeças de vento, birutas, pestinhas e capetinhas. E aí, seja sincera. Seja sincero. Qual foi desses que você já rotulou aquele aluno e aquela criança? Eu sei que você já falou, eu sei que você já disse, garota, tá? Já passou. Pode até não ter falado, mas já passou na mente, né? Então, e aí, qual foi? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é a nomenclatura atual utilizada para detectar problemas apresentados por crianças no que tange a atenção, impulsividade e atividade excessiva que afetam diferentes áreas do funcionamento de adaptação interpessoal e acadêmico e familiar. Eu já tinha dito isso lá no começo do vídeo, eu tô falando de novo, tá bom? Que é para você, decorar. Bom, em seu livro Mentes Inquietas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, diz que é muito comum ouvirmos a história de adultos, homens e mulheres desorganizados, enrolados, impacientes e cheios de energia, que estão sempre em busca de algo novo, estimulante, que iniciam vários projetos simultaneamente e abandonam todos no meio do caminho. Apresentam altos e baixos, repetindo, são impulsivos, esquecem compromissos importantes, perdem objetos constantemente, falam que lhe dá na telha, não param em emprego e trocam de relacionamentos amorosos como se trocassem de roupas. O TDAH pode fazer as pessoas gastarem todo o seu salário de imediato em algo divertido. Nunca economizam dinheiro suficiente para o pagamento de suas contas mensais, tá? Segundo Buckley. Gente, e pasme, mas tem muitos adultos que são TDAH e não foram diagnosticados. Por quê? Eu acho que você já ouviu isso aqui. Deixa eu aqui pegar minha água, gente. Eu creio que vocês já ouviram algumas pessoas falarem assim, mas na minha época isso não tinha. Pois é, não é que na sua época não tinha, era porque na época nós não tínhamos a informação, a tecnologia, né, que nós temos hoje. Então, assim, existia, só que pelo fato de as pessoas não terem esse conhecimento, rotulava as crianças como burras, atentadas, capetinhas, porque eram crianças que foram bastante castigadas até pelos professores e os pais por essa desatenção, essa inquietação que elas tinham, porque era um transtorno, mas pela falta de conhecimento não tinha como diagnosticá-las, tá? Então não era que não existia, existia, só não tinha informações necessárias para dizer qual transtorno essa criança tinha, tá bom? Então assim, tem muitos adultos que têm essas características que eu estou falando, mas não são diagnosticados com o laudo de TDAH, porque foram crescendo, não tiveram aquele acompanhamento, né? E agora na fase adulta, você estudando, você percebe que você é um TDAH, mesmo não tendo o diagnóstico, e você sabe o quanto foi difícil. Então as pessoas que têm TDAH, é difícil para eles, a não ser quando chegam a informação, que aí ele vai dizer, poxa, então era por isso que eu tinha esse comportamento, é por isso que eu tenho esse comportamento, é por isso que eu agia e eu ajo dessa forma. E de uma certa maneira, é como se aquele fardo, né, aquele complexo que
o TDAH carrega de incompreensão, de inferioridade, porque ele é uma pessoa que tenta, mas não consegue fazer as coisas, é muito procrastinadora, começa, mas não termina o que faz, acaba trazendo, gente, isso, né? Doenças psicossomáticas, né? Depressiva, ansiedade, né? Às vezes até ataque, que é a ansiedade generalizada, porque não consegue fazer aquilo que é colocado para ele, tanto no contexto familiar, no trabalho, a sua vida social, né? Então, assim, muitos dele não foram diagnosticados e acaba se frustrando muito, mas hoje com o conhecimento que nós temos, um exemplo, você que está assistindo essa aula, você às vezes pode ser essa pessoa que não foi diagnosticada, mas tem o transtorno do TDAH. E gente, o transtorno, todos eles na verdade, quando é que começa a aparecer? Ali na fase mesmo infantil, né? A fase ali onde a criança começa a ir para a escola e o professor vai começar a observar que o comportamento dele ou dela não está adequado, que o comportamento não condiz com a idade que ele tem ou com a idade que ela tem. E aí começa a levantar esse passo. Olha, mãe ou pai, seria interessante vocês ir atrás de um profissional, porque eu percebi que o fulano tem esse comportamento e pode ser que ele possa ser um TDAH. Então, a partir daí que começa a análise para investigar se essa criança é um TDAH ou não, tá? Vamos lá, vou voltar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei, gente. Bom, essa questão dos adultos, né? Pessoas com TDAH geralmente são rotuladas, como eu já falei, de rebeldes e tudo. Então, isso são os apelidos que eles levam. Gente, aqueles adultos que não foram diagnosticados quando eram crianças, contudo, de acordo com o Barkley, não significa que o adulto não tenha TDAH. Só que, com a fase adulta, os sintomas podem ser mais leves, pode diminuir, né? Até porque ele vai crescendo, aí tem a personalidade, as características, existe todo um contexto. Nós, seres humanos, nós somos únicos. Às vezes nós queremos rotular as crianças que têm o transtorno, seja do autismo, do TDAH, do DDD, do TOD, e colocar tudo dentro de uma sacolinha como se eles fossem iguais. Claro que não. Isso é o que? Uma comorbidade. Eles têm um transtorno, mas eles têm o que? A singularidade deles, as características, né? A personalidade. Então, assim, mesmo não sendo diagnosticado, não significa que eles não tenham o TDAH na fase adulta, tá bom? Ser imperativo quando criança, mas não ser quando adulto, não significa que você não tenha TDAH, pega isso. Há demais comportamentos como esses, dependendo da intensidade e frequência, são características do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Não obstante a isso, o TDAH se caracteriza por 3 sintomas básicos, como nós veremos agora. Quais são, professora? Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Decora isso! Decora, decora, decora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desatenção, impulsividade, hiperatividade. Desatenção, impulsividade, hiperatividade. Desatenção, impulsividade, hiperatividade. Esse é o tripé. Decora isso aí, tá? Esses 3 comportamentos, física e mental, estão ligados a um TDAH e costuma se manifestar ainda na infância. Em cerca de 70% dos casos, o transtorno continua na vida adulta. Quantos por cento? 70% dos casos continua na vida adulta. É muita porcentagem, né? De 100, 70, então o índice é muito alto, tá bom? Contudo, o sinal que pode diferenciar uma criança TDAH de outra que não seja é, sobretudo, a intensidade e frequência e a constância daqueles 3 principais características. Quais são as características? Você já esqueceu? Desatenção, impulsividade e hiperatividade, tá? Então, tem esses 3, o tripé. Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Tem frequência? Tá tendo, professora? Tem aí a intensidade? Tem. Então, com certeza pode ser aí uma grande probabilidade de ser um TDAH, tá? É evidente que uma criança hiperativa tenha demasiadamente dificuldade de aguardar a sua vez nas atividades,
Ou seja, muda de assunto de forma recorrente, interrompe os outros, chegando a apresentar comportamentos agressivos. No passado, nem sempre tivemos informações sobre isso. Lembra que eu falei, olha aqui, ó, acabou de aparecer aqui, que nós não tínhamos, né, sobre esse transtorno devido às redes sociais e o acesso instantâneo de informações. Percebemos que aquele menino que não parava de correr e vivia perturbando nas árvores em que tinha lá na escola, vivia correndo, pulando igual um macaco, como dizia, essa criança, na verdade, ela era um TDAH, né? A história do TDAH na psiquiatria geralmente é descrita como tendo começo com Henrique, tá? E começou em 1809, tá bom, gente? Ou em 1894, tá? Um psiquiatra alemão famoso por escrever contos e poemas para criança. Gente, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico frequente que acontece e que acomete crianças, adolescentes e adultos, independente do país, etnia, nível socioeconômico, raça ou credo. O TDAH interessa várias áreas: psiquiatra, pediatria, psicologia, ciências cognitivas, fonoaudióloga, educação e psicopedagogia, entre outros. Nesta perspectiva, a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade fundamentam a atual definição e classificação do TDAH. Gente, esse transtorno se caracteriza por comportamentos inadequados, impulsivos, imperativos, associados a dificuldades em manter a atenção e a concentração. Lembra que eu falei lá da história da borboletinha, do poti-poti, do perna de pau? Pois é, tem essa dificuldade, tá? O TDAH para o manual em pauta, que manual? Gente, o DSM-5, tá? Que é o nosso manual. Para o manual em pauta, está associado ao desempenho escolar, sucesso acadêmico reduzido, rejeição social e nos adultos as piores desempenhos, sucesso e a questão no campo profissional e a maior probabilidade de desemprego, além de alto nível de conflito interpessoal. O TDAH trata-se também de um transtorno de causa genética que aparece na infância, frequentemente acompanhada a pessoa por toda a sua trajetória. O TDAH, como já ressaltamos, se caracteriza por sintomas elaborados. Um tripé. Qual é o tripé? Vamos lá, fala aí você. Vamos lá. Desatenção, inquietação, impulsividade. Tripé, inquietação, vamos lá, impulsividade e desatenção. É isso aí, tá? O TDAH é mais frequente no sexo masculino. Decore isso aí. Qual é a frequência do TDAH? Atinge mais o sexo masculino ou o sexo masculino? Masculino. Então, você não pode esquecer disso, tá bom? É uma informação muito importante. Do que o feminino. População em geral, segundo o DSM-5, 2014, na página 63, sabe-se que para cada mulher com TDAH, em média, há 3 homens, segundo estudos recentes. É isso aí, tá? Então, sabe-se que para cada mulher com TDAH, em média, há 3 homens, segundo estudos recentes. Esta proporção já foi considerada de 5 para 1 em média. Segundo alguns pesquisadores, enquanto os meninos tendem a apresentar comportamentos mais agressivos ou disruptivos, as meninas tendem a apresentar comportamentos silenciosos e retraídas, tá bom? Bom, o TDAH começa na infância, tá? A exigência de que vários sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade. Então, antes dos 12 anos, vai sim aparecer alguma coisa, você vai começar a perceber que o comportamento não é um comportamento adequado, você vai começar a perceber que essa criança, ela tem um comportamento diferente das outras, tá? Então, até os 12 anos já tem como aí você perceber que essa criança tem um comportamento diferente para a idade dela, tá bom? Ou é muito desatento, ou é imperativo, ou é desatento, ou imperativo. Bom, ao mesmo tempo, uma idade de início mais precoce não é especificada, devido à dificuldade para se estabelecer retrospectivamente o início na infância, tá? As lembranças dos adultos sobre sintomas na infância tendem a não ser confiáveis, sendo
benéfico obter informações complementares. De acordo com o manual DSM-5, dos profissionais da saúde mental citado acima, corrobora que muitos pais observam pela primeira vez uma atividade motora excessiva quando a criança começa a andar, mas é difícil distinguir os sintomas do comportamento normal, que é altamente variável antes dos 4 anos de idade, tá bom? Bom, os sintomas do TDAH, vamos lá. Um dos maiores especialistas no assunto diz que os sintomas do TDAH parecem surgir em média entre os 3 e 6 anos de idade, tá? Decora aí, entre 3... Professora, quem é que diz isso? O Backley, tá? Em 2008, na página 14 do livro dele. Entre 3 e 6 anos de idade. Isso acontece particularmente para aqueles subtipos do TDAH associados a comportamentos imperativos e impulsivos. De acordo com o autor, em apreço, outros podem não desenvolver seus sintomas até um pouco mais tarde na infância. Mas, certamente, a grande maioria daqueles portadores do TDAH apresentam alguns sintomas desde antes dos 13 anos de idade, tá bom? Aqueles portadores do transtorno tipo predominante, desatento, não associado com a impulsividade, parecem desenvolver seus problemas de atenção um pouco mais tarde que os demais subtipos, com frequência no meio para o final da infância, tá? Gente, para isso, acredita-se que o TDAH tenha início na infância, independente do subtipo, ou que sugere que se estes sintomas se desenvolverem pela primeira vez na vida adulta e não estiverem associados a uma lesão cerebral óbvia, deve-se suspeitar de outros transtornos mentais em vez do TDAH, tá? Na maioria das pessoas com TDAH, sintomas de hiperatividade motora ficam menos claros na adolescência e na vida adulta, embora persistam dificuldades com planejamento, inquietude, desatenção e impulsividade. Vale ressaltar que na pré-escola, principalmente a manifestação e, sobretudo, a hiperatividade, a desatenção, por sua vez, fica mais proeminente nos anos do ensino fundamental. Na adolescência, sinais de hiperatividade são menores, comuns, podendo limitar-se a comportamento mais inquietos, tá? Ou sensação interna de nervosismo, inquietude ou impaciência. Gente, olha só. A gente vai agora falar um pouquinho como é que o TDAH é compreendido hoje em dia, tá? Ele é compreendido como um transtorno que compromete principalmente o funcionamento da região frontal do cérebro, responsável, entre outras atividades, pelas funções executivas. Fatores genéticos. Os estudos vão apontar que o TDAH é frequentemente em parentes biológicos de primeiro grau com transtorno. Padrões de interações familiares no começo da infância provavelmente não acusam TDAH, embora possam influenciar no curso ou contribuir para o desenvolvimento secundário de problemas de conduta. De acordo com o Neto, em 2010, na página 32, a exposição materna a fatores de risco como tabaco, álcool, estresse, cafeína, nicotina, durante a gravidez, pode ser associada a problemas comportamentais do desenvolvimento e relacionamento do TDAH, tá bom? Então, o TDAH ele tem contribuições biológicas muito fortes para sua ocorrência, embora ainda não tenha sido identificada suas causas precisas. Há pouca dúvida de que a hereditariedade genética tem a maior contribuição para a expressão do transtorno na população, segundo Backley, tá bom? 2008, página 17. O fator da hiperatividade no TDAH, gente, de acordo com o Backley, ele corresponde a cerca de 80%, tá? Significando que os fatores genéticos respondem por 80% das diferenças entre os indivíduos nesse conjunto de traços comportamentais. O TDAH no dia a dia e no ambiente escolar. Eita, gente, vou até tomar uma água aqui. Desatenção, tá? Desatenção. A criança com TDAH, na sala de aula, ela não percebe que, ao realizar cálculos ou sinais indicativos das operações, sempre pula questões. No intervalo da aula, não consegue jogar dama, xadrez com o colega, desenhar,
no caderno, não perceber que estão falando com ele. Na véspera da prova, resolve fazer uma pesquisa de outra matéria. Desiste facilmente da leitura de um texto ou tarefa só pelo tamanho. Perde frequentemente o material, esquece a mochila na escola com todo o seu material, não traz tarefas que a professora designa para poder fazer em casa. Ele não faz, ele esquece, tá? Então, se for um trabalho para ele entregar em um dia, ele vai acabar esquecendo, não vai fazer. Então, ele vai se atrasar. Perde material, não se concentra na aula, não sabe o que a professora pediu, não sabe o que ele tem que trazer no outro dia. Então, acaba o que? Prejudicando ali o dia a dia dele na escola e fazendo também com que ele tenha notas baixas, que não seja também compreendido por causa desse comportamento, tá? Muitos professores se queixam de questões comportamentais de atenção e de aprendizado. A gente vai ver agora algumas reclamações a seguir. Não consegue permanecer sentado por muito tempo. Ou seja, ela tá querendo dizer o quê? Olha, professora, é aquela criança que ela anda a sala inteira, é aquela criança que não para quieto um minuto, é aquela criança que tá toda hora mexendo com alguém. Se passar uma mosca, ele dá conta da mosca, mas ele não se concentra na tua aula. Se alguém falar, ele vai ver o que o outro tá falando, ou seja, qualquer coisa tira a atenção dele, o barulho do ventilador, tudo. Então, ele não consegue permanecer por muito tempo sentado, porque ele, além dele ficar inquieto, ele vai mexer com o outro. Ele vai pegar uma borracha, ele vai puxar o cabelo de alguém, ele vai conversar, a gente conversa demais, tá? Pede para sair da sala constantemente, ou seja, professora, eu posso ir no banheiro? Eu posso beber água? Eu posso fazer isso? Eu posso... É uma constância, tá bom? Aparenta ser sempre estar distraído. A professora tá aqui falando, ele tá aqui, ó. O corpo dele está, a mente dele não. O corpo dele está presente na sala, a mente dele já está em Paris, já está em Roma, já está no zoológico, já está na casa dele, já está... A mente dele, ele está andando no avião, meu amor. É isso aí, entendeu? Desatento, tá? Seu olhar está sempre distante, ou seja, é como se ele estivesse buscando algo na mente dele. É aquele olhar assim que... viajando, tá lembrando? Então o olhar dele sempre vai parecer como se ele estivesse distante dali, tá bom? Não se engaja enganja nas atividades, ou seja, não está presente, né? Não tem um resultado bom nas atividades propostas na sala de aula. Não copia do quadro. Gente do céu, é porque ele se perde. Ele até tenta, mas ele vai engolir, ele vai comer palavras e às vezes até uma parte muito grande do texto, tá? Até ali, um exemplo na música da borboletinha, ele decora a borboletinha, tá fazendo chocolate para a madrinha, aí ele engole o resto, já vai escrever o poti-poti perna de pau. Ele engole estrofes, tá bom? Seus textos não apresentam sentido. Por quê? Porque eles engolem frases e às vezes engolem todo o parágrafo, eles engolem legal, eles também têm dificuldades de pontuação, tá bom? Tem dificuldade de aprender. Além desses fatores citados acima, diz que eles no ambiente escolar não conseguem ler. Ninguém quer fazer trabalho em grupo com ele e etc, né? Já para o DSM-5, as características da desatenção são descritas da seguinte forma. A. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares no trabalho durante outras atividades. B. Frequentemente tem dificuldade de manter a interação, a atenção e as tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece que não escuta quando alguém lhe dirige a palavra. D. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Frequentemente tem dificuldades para organizar tarefas e atividade. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefa que exija esforço mental prolongado. Eles evitam. Por quê? Porque isso vai exigir muito deles, muito tempo de concentração e acaba que eles não têm essa paciência para se manter ali, tá bom? Bom, perde as coisas, tá, o G? Perde as coisas ali necessárias para tarefas ou atividades. H, com frequência e facilmente distraído por estímulos externos. Com frequência
eles são o quê? Esquecidos em relação a atividades cotidianas. Lembra quando eu falei para escovar o dente? Pois é, coisas simples, mas acabo esquecendo. Para diagnosticar o TDAH é necessário ter também algumas outras características, pois é possível que qualquer pessoa fique desatenta ao assistir uma aula. No entanto, a pessoa com TDAH não consegue focar a atenção mesmo quando está familiarizada com o assunto. As demais, como já ressaltei, crianças imperativas também não são capazes de aprender, porém encontram dificuldade no desempenho escolar. Devido ao impacto que os sintomas deste transtorno causam, para elas se concentrarem em algo difícil, vão distrair com muita facilidade, tá, gente? A desatenção manifesta-se comportamentalmente no TDAH como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade em manter o foco, desorganização e não constitui consequência de desafio ou falta de compreensão. No ambiente escolar, essas crianças vão apresentar frequentemente dificuldades no aprendizado, assim como nos relacionamentos com outras pessoas, dentro de casa, na igreja, elas vão apresentar também esses sintomas, tá? Vamos lá. Bom, para a Silva, gente, essas crianças, elas sofrem também com a dificuldade da concentração. E elas vão até começar a fazer essas atividades. Elas até tentam fazer os seus afazeres até terminar, por se sentirem permanentemente sobrecarregadas por tarefas inacabadas, esses prazos que dão para ela, as exigências. Isso vai fazer o quê? Com que vire uma bola de neve, porque elas não vão conseguir. E isso vão fazer com que ela se torne uma criança frustrada. Se vão ser frustradas, elas vão ter aí quadros depressivos, gente. Por quê? Porque elas vão se sentir inúteis e incapazes de fazer ou de realizar aquelas tarefas que foram impostas para elas, tá bom? Então, o desempenho escolar, gente, vai ser impactado. Aonde elas forem, vão ter esse impacto. Por quê, professora? Porque elas vão ter dificuldade de fazer essas atividades. Vamos lá. Hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade caracteriza-se também por um descontrole motor bastante acentuado, que faz com que as crianças tenham movimentos bruscos, inadequados, mudanças de humor e instabilidade afetiva. Os sintomas de impulsividade ou hiperatividade são rotineiros no TDAH, ou seja, eles vivem inquietos com as mãos e com os pés ou se remexem na cadeira da classe. Eles também pegam todos os objetos próximos a si, tamborila ou batuca na mesa durante a aula. Lembra que eu falei sobre isso? É muito fácil identificar a hiperatividade física de um TDAH. Quando crianças, eles se mostram extremamente agitados, movendo-se impulsivamente, sem parar na sala de aula, ou seja, ou em casa, para o canto, para o outro, corre, vai e volta, é isso, tá? Vamos lá. Isso aqui eu já falei, Fica um pouco tempo sentado, já falei, troca de fala pelos gritos, falam demasiadamente, dão respostas precipitadas, dificuldade de esperar. Então, gente, isso é o TDAH. Professora, qual é o meu papel? O papel do professor é saber como lidar com eles. Quando você tem informação de como lidar com essa criança, vai ser mais fácil para você agir com uma intervenção necessária. Como, professora? Tragam materiais, tragam coisas que chamem a atenção deles para que você possa ter uma aula produtiva, deixe eles perto de você. Quando ele tiver uma crise, dá uma saída com ele, vai contar os capim que tem aí na escola, porque uma coisa que a escola tem é capim, não é possível. Tira o foco dele daquilo que está deixando ele ficar muito ansioso, né? Pesquise também. O que é do TDAH e o que não é? Como é que está sendo dentro da casa dele? Será que é uma casa, é uma família disfuncional? Será que é uma família que realmente tem essa atenção, ele se sente acolhido por essa família? Porque às vezes o comportamento dessa criança possa ser que ela não seja um TDAH. E às vezes ela tem até essas características que eu falei, mas na verdade ela está sofrendo, né, alguma outra situação dentro da casa. Ou então ela é TDAH, mas você percebe-se que ela está tendo um comportamento mais
tá com muita intensidade, com esses já tá vindo outros comportamentos que não era para ter. Então, quando você busca saber o que está acontecendo, você vai ter uma intervenção mais cirúrgica, mais certeira para você aprender a lidar e ajudar essa criança, tá bom? Vamos lá. Gente, tanto a escola como você precisa andarem juntas, porque se você fala uma coisa na escola, também tem que ser falado em casa. Então, essa parceria dos pais e a escola é fundamental para que o professor possa ter o quê? Não só o professor, mas em casa também, possa ter o quê? Esse domínio para oferecer uma qualidade de vida melhor para essa criança. Professora, como é diagnosticado o TDAH? Em primeiro lugar, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, instituição responsável pela lista de todas as doenças existentes, desde as mais comuns até as mais raras. O TDAH não é uma invenção e nem frescura. Haja vista, o TDAH é um dos transtornos mais bem estudados na medicina e os dados gerais sobre essa validade são muito mais convincentes que a maioria dos transtornos mentais e até mesmo que muitas condições médicas. Em segundo lugar, todos os especialistas dos transtornos a preço concordam que o diagnóstico é de difícil identificação e só é possível quando o indivíduo inicia o período escolar e apresenta os sintomas em pelo menos 2 ambientes distintos, ou seja, em casa, na escola, ou em casa, na igreja, tá bom? Em terceiro lugar, somente o profissional de saúde mental qualificado tem o treinamento e o julgamento para aplicar os critérios diagnósticos sobre o TDAH. Então, como é que é feito isso? Através da análise do comportamento. Não é feito por exame de sangue, exames laboratoriais, exames de imagem. É feito como professora, analisando o comportamento dessa criança, tá bom? Então, ele vai aí analisar, vai ver se essa criança se encaixa para dar um diagnóstico, tá bom? Escalas, sintomas que são preenchidos pelos pais, professores, avaliação, observações, a criança no consultório, a criança em casa, a criança na escola. Então, a psicopedagogia, a fonoaudióloga, esses profissionais que vão estar trabalhando junto para analisar, o psiquiatra, o neuro. Gente, é fundamental. São os profissionais que vão estar ali preparados para agir de maneira concreta para dar esse diagnóstico. O tratamento do TDAH é o quê? Com psicólogos, tá? Tem mostrado benefícios. Psicanalistas também, a curto prazo nesses ambientes. O tratamento para o TDAH deve ser com frequências combinadas e mantido durante um longo período para sustentar seus efeitos iniciais, segundo o Buckley. Neste aspecto, sugere que o TDAH deve ser encarado como qualquer outra condição médica crônica que requer tratamento contínuo para o seu manejo eficiente. Trabalhando ali a TCC, terapia cognitiva comportamental, né? Indo nas terapias. Gente, então assim, o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que ele precisa de um olhar, de uma atenção. Portanto, não comece a apontar aquele aluno e dizer, ele é TDAH. Analise primeiro, olhe primeiro para ver se ele se encaixa. Ele tem um tripé? Professora, eu acho que o aluno tem. Então, você vai falar com o pai, ou melhor, vai passar para a coordenação, a escola vai entrar e dizer, olha, pai, eu percebi que o fulano tem esse comportamento, seria interessante você levar para poder fazer análise. Depois do laudo, aí sim, essa criança tem o TDAH? Então, começa a agir. Trabalhe em cima disso para que você, professor mediador, possa dar uma vida, para que você possa dar conhecimento, seja você a ponte, faça você a mediação para o seu aluno, para que ele venha aprender, para que os sintomas, para que aquilo que ele já tem que ele dá seja difícil, não se torne mais pesaroso para ele. Seja você um facilitador para o seu aluno, trazendo o quê? Novidades, algo concreto, coisas que chamem a atenção dele. Um exemplo, meu filho, eu percebi
pelo fato dele ser muito imperativo, eu vi que ele gostava de música, então eu usei a música ao meu favor para trabalhar a imperatividade dele. Então a energia que ele tem, ele depositou na música. Onde ele está depositando essa energia, como essa energia pode ser gasta, como isso pode te ajudar. Conheça, né, a pessoa que você vai trabalhar, conheça o seu aluno para que você possa entrar com uma intervenção que venha a ser, objetiva, que venha a ser uma solução eficaz. Gente, até a próxima aula e eu espero que você tenha aprendido. Se você não entendeu, volta de novo. Não esquece de também olhar o material, os livros que tem também para poder te ajudar. Conhecimento é poder. Seja você a diferença que você quer no mundo.